Livro De Volta ao Lar, por Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização por Júlio Severo. Capítulo 17. A Igreja em seu lar. Antes de me tornar cristã, a doutrina bíblica da submissão da esposa era para mim como agitar uma bandeira vermelha em frente a um touro furioso. Essa doutrina, mencionada em Tito 2, diz que as esposas jovens devem ser orientadas a ser sujeitas aos seus maridos. E esse ensino é repetido em várias outras partes do Novo Testamento. Efésios 5, 22 a 24, Colossenses 3, 18, 1 Pedro 3, 1 a 6. Como eu detestava essa doutrina! Quando comecei a ler a Bíblia toda pela primeira vez, eu a atirava no chão toda vez que via uma passagem que ensinava a submissão da esposa. Pela graça de Deus, minha Bíblia e eu sobrevivemos. Mas depois que vi que não havia meio de eliminar essa doutrina. No final, entendi que se quisesse acreditar na Bíblia, eu teria de ser uma esposa submissa. Foi assim que cedi, ainda que com muito protesto. É claro que minha atitude estava totalmente errada. Eu pensava em liderança e submissão como se os maridos fossem opressores e as esposas as oprimidas. Eu não entendia que a questão não era de poder e força, mas de estrutura e papéis. No começo, Deus criou o casamento com uma divisão de trabalho e responsabilidade. O homem tinha de dominar a terra e a mulher tinha de ajudá-lo, e juntos eles seriam férteis e se multiplicariam. A tendência feminista de as esposas seguirem uma carreira profissional fora do lar está em rebelião contra o papel que Deus nos deu. Apesar disso, até mesmo as mulheres evangélicas estão agarrando posições de autoridade e estão, assim, sem perceberem, também atacando a estrutura de papéis de Deus. Essa rebelião produz graves consequências para o trabalho de expandir o reino de Deus aqui na Terra. Há muito tempo, os cristãos dizem: quando trabalhamos para Deus do jeito que Ele quer, jamais teremos falta da provisão dele. Isso é verdade. Mas o que acontece quando o trabalhamos para Deus do jeito que Ele não quer? E se o trabalho que estamos fazendo nem mesmo é um trabalho que Deus mandou? Será que Deus abençoará? Já vimos capítulos sobre casamento, filhos, trabalho por conta própria e serviço aos outros. Neste capítulo, gostaria, em análise final, de dar uma olhada no ministério das mulheres na igreja. Vou mostrar como o trabalho do lar e a submissão a seu marido se unem para formar um ministério fantástico. Por que lutarmos pelo título de pastoras quando podemos ter uma igreja em nosso lar? A vida do corpo. Por que Deus manda que sejamos submissas ao marido em primeiro lugar? Há muitas maneiras de responder a essa pergunta, mas prefiro abordá-la do ângulo da autoridade do marido. Seu marido é a sua cabeça, e, se você é submissa a ele, você está ligado a ele como o corpo humano está ligado à cabeça. Paulo nos diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11, 3. E outra passagem diz: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como tudo, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, 22 a 24. É verdade que, às vezes, essa doutrina é pregada de um modo tirânico. As mulheres muitas vezes se tornam feministas em reação às pregações e livros que fazem do marido um deus miniatura que deve ser inquestionavelmente obedecido. Certa feminista evangélica expressa uma queixa típica quando diz: muitas vezes o marido é colocado na posição de um deus, com direito a total obediência, quando a esposa é reduzida a uma vida de idolatria e sacrifício pessoal ao marido. Contudo, Deus não está ensinando tirania nessa passagem. Ele está nos dando uma comparação e uma analogia. A comparação é o casamento como um corpo inteiro. A cabeça e o corpo estão tão ligados que nenhum pode sobreviver sem o outro. A analogia é que o casamento é como um relacionamento entre Cristo e a igreja. O problema surge quando encaixamos o modo como vemos Cristo e a igreja em nossas ideias modernas acerca do casamento, em vez de seguirmos a verdade da Bíblia. O casamento moderno é visto como um fim em si mesmo, para a felicidade exclusiva do casal. A Bíblia, porém, mostra Cristo trabalhando com a sua igreja e através dela.
Cristo, a cabeça divina, dirige o corpo em sua tarefa de levar o Evangelho ao mundo e discipular as nações. Ambos trabalham juntos com um simples propósito: avançar a glória de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. De maneira semelhante, o marido e a esposa foram criados para trabalhar juntos por amor ao reino de Deus. Uma feminista evangélica poderia dizer: entendo que o marido e a esposa precisem trabalhar juntos. Mas por que a esposa tem de ser submissa ao marido? Por que tudo não pode ser meio a meio? Perguntas desse tipo, que estão ligadas à reivindicação das mulheres a funções pastorais, acabam obliterando as diferenças de papel entre os homens e as mulheres. E aqui tem uma citação de rodapé. A feminista evangélica Naomi Goldberg afirma: os líderes religiosos terão de aceitar as mulheres na liderança, pensei. A revolução feminista não deixará as religiões intactas. Todas as posições de autoridade religiosas acabarão sendo ocupadas pelas mulheres. Imaginei mulheres trabalhando como rabinas, padres e pastoras. Imaginei mulheres desempenhando funções de liderança religiosa e de súbito vi um problema. Como é que as mulheres poderiam representar um Deus masculino? Tudo o que eu sabia acerca do cristianismo envolvia a aceitação de Deus como a expressão máxima da autoridade masculina. Se as mulheres em número suficiente exigissem o direito de representar a autoridade de Deus, de personificar a presença dele nos púlpitos nas igrejas, as congregações parariam de ver Deus como homem. Deus começaria a se parecer com as suas líderes. Voltando ao texto. Acabam obliterando as diferenças de papéis entre os homens e as mulheres, fazendo parecer que a cabeça e o corpo podem desempenhar a função do outro em plena igualdade, coisa que jamais acontece na vida real. Eu não consigo pensar em nenhuma resposta melhor a esse tipo de pergunta do que a grande passagem da Bíblia que explica como o corpo espiritual funciona. Cada parte do corpo não faz o trabalho que escolhe, nem mesmo se envolve no trabalho das outras partes. Pelo contrário, cada parte faz o trabalho que Deus lhes designou. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. 1 Coríntios 12, 14 a 18. Muitos outros relacionamentos humanos requerem que a pessoa seja submissa a uma cabeça. O empregado tem de ser submisso ao seu chefe. 1 Pedro 2,18. A criança tem de ser submissa à mãe e ao pai. Lucas 2,51. O cidadão tem de ser submisso às autoridades do governo. Romanos 13,1, 1 Pedro 2,13. Os homens mais jovens da igreja têm de ser submissos aos mais velhos. 1 Pedro 5,5. A submissão da esposa ao marido não é o único tipo de submissão. A submissão da mulher casada quer dizer que reconhecemos que a família é uma estrutura de autoridade. Nessa estrutura, membros diferentes têm papéis e responsabilidades diferentes. No entanto, submissão não é exatamente a mesma coisa que obediência. Embora os cristãos tenham o dever de ser submissos ao governo, o próprio apóstolo Pedro, que nos deu essa ordem, disse às autoridades judaicas que tentaram reprimir sua pregação: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Nós cristãos temos o dever de obedecer a Deus em todos os nossos relacionamentos, até mesmo quando nossas cabeças excederem sua autoridade e nos perseguirem por isso. Esse é o motivo por que os escravos são orientados a fazer o que é certo, mesmo se tiverem de sofrer por isso. E as esposas são orientadas a fazer o que é certo e não terem medo ao lidar com o marido descrente. 1 Pedro 2,20 e 3,6. A igreja em guerra. A submissão, conforme diz o falecido especialista de grego A.T. Robertson, tem um ar de coisa do exército. Para o bem do exército, o soldado é submisso ao capitão, ainda que não concorde com ele. Em tempo de guerra, não temos o luxo de debater à mesa redonda todas as ações do campo, mas isso não significa que o soldado é inferior ao seu capitão. Ele pode ser mais alto, mais forte, mais esperto, mais bem educado, mas enquanto for apenas soldado raso e não capitão, ele tem de obedecer às ordens. Não há avaliação diária das capacidades pessoais para decidir quem dirigirá o exército hoje, e ninguém tira sorte para resolver quem fará as decisões militares. Esteja certo ou errado, o capitão foi designado para sua posição, assim como o soldado raso tem a sua, e é seu dever cumpri-la. Os cristãos de hoje estão em perigo de esquecer que nós ainda estamos em guerra. Temos fortes inimigos.
o mundo, a carne e o diabo. Também temos um supremo comandante, Jesus Cristo, que criou uma estratégia para ganhar a guerra. Jesus é o único que designa as funções e as metas dos homens e das mulheres em seu exército. E Jesus, por meio do Espírito Santo, disse que as esposas precisam de boa vontade ser submissas aos seus maridos. O dever do soldado raso é fazer com que os planos do capitão funcionem, contanto que esses planos não estejam em desacordo e rebelião contra as ordens expressas do Supremo Comandante. Se o capitão enlouquecer e ordenar um massacre de civis, o soldado raso não é obrigado a obedecer a ele, já que o capitão está exercendo sua própria posição ao rebelar-se contra as leis do exército. Mas essa limitação da obediência não dá ao soldado raso licença para se rebelar contra todas as ordens que ele não aprovar. Quando o soldado raso está empenhado em ganhar a guerra, disposto a sujeitar seus desejos pessoais à meta de ganhar e disposto a seguir o capitão, o exército tem boa probabilidade de ganhar. A analogia do soldado raso-capitão não é perfeita, pois um soldado raso poderá algum dia ser promovido a capitão, ao passo que os papéis dos membros da família permanecem inalterados. As esposas não são promovidas a marido e os filhos jamais são promovidos acima de seus pais. Cada papel é valioso em si, não apenas como um degrau para chegarmos a uma posição mais elevada, com salário e posição de autoridade mais elevados. Mas a analogia de um corpo empenhado no trabalho e de um exército empenhado na guerra é sempre útil. Submissão, então, é dedicação aos interesses, à guerra, de Deus. Você trabalha em obediência a Deus para realizar os melhores interesses da sua cabeça? A submissão é ativa. Você não fica sentada esperando receber ordens, mas fica alerta para ver o que você pode fazer por sua família. Submissão é viver com responsabilidade. Você tem sua área designada de trabalho na qual você é uma administradora. Como qualquer outra posição administrativa, o trabalho requer iniciativa e criatividade. Significa respeitar sua cabeça. Requer um espírito corajoso, não um espírito de medo servil. Acima de tudo, submissão requer total dedicação a Deus. Um teólogo evangélico afirmou que, se a mulher tem de ser submissa, então ela é inferior. Na opinião dele, a submissão da mulher é contrária aos ensinos de Jesus. No entanto, Jesus é o maior exemplo de submissão. É o exemplo máximo de submissão. Como filho de Deus, ele repetia constantemente que ele não havia vindo para fazer a sua vontade, mas a do Pai. João 5:30, 6:38, 7:28, 8:28 e 42 e 12:49 e 50, etc. No Getsêmani ele orou: não a minha vontade, mas a tua. Jesus sempre subordinava seus próprios desejos. Isso quer dizer que Jesus é inferior ao Pai, ou até mesmo inferior a nós, pois nós somos as pessoas às quais ele veio servir? Ou isso significa, conforme sempre creram os cristãos, que Jesus tinha uma função que requeria submissão por amor a nós e por amor à alegria que lhe fora proposta? Hebreus 12:2. O apóstolo Paulo nos avisou: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. A nossa atitude deve ser igual. A de quem? Nossa atitude deve ser igual a de quem? De uma feminista lutando por igualdade? Não. A nossa atitude deve ser igual à atitude de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar. Filipenses 2:5-6. Paulo estava preocupado, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Filipenses 2:21. Quando paramos de cuidar de nossos próprios interesses, o feminismo e uma carreira profissional fora do lar, e começamos a cuidar dos interesses de Jesus Cristo, a submissão bíblica, então o reino de Cristo começará a fazer algum progresso. Capítulo 17, parte 2. Venha o teu reino. O que acontecerá quando as mulheres despertarem e virem as tremendas possibilidades de nosso próprio papel? Não tenha dúvida de que o reino de Deus experimentará um grande avanço aqui na Terra. Já estudamos o papel da mulher jovem: arte, lar, negócio, hospitalidade, caridade, gerando e criando filhos, etc. Agora, vamos dar uma olhada no que ela vai ganhar como recompensa. Que tipo de ministério Deus reserva para as mulheres? Que fielmente seguirem a Ele todos os dias em que elas eram mais jovens. Ela passou anos aprendendo a ensinar crianças,
Agora, ela vai ensinar adultos. Se você tem capacidade de explicar a soberania de Deus a uma criança de 2 anos, então você pode explicar qualquer coisa para qualquer pessoa. E a mulher mais velha tem o dever de explicar as coisas, já que Deus a chamou para ensinar as mulheres mais jovens. Tito 2, de 3 a 5. As mulheres de hoje estão se prejudicando muito ao esperar que seus maridos, conselheiros ou pastores façam por elas o que outras mulheres foram chamadas a fazer. Nenhum homem tem a capacidade de preencher todas as necessidades de uma mulher. Nenhum homem deve tentar fazer isso. Como os casamentos modernos sofreriam menos tensão se toda esposa fosse inteligente o suficiente e aprendesse por experiência própria a deixar a mulher mais velha responder às suas difíceis perguntas e dar-lhe apoio. Problemas com os filhos? Peça orientação da mulher mais velha. Não sabe cozinhar algo? Peça ajuda da mulher mais velha. Seus esforços para decorar o interior da casa não estão dando certo? Peça a orientação da mulher mais velha. A mulher mais jovem precisa se desenvolver nas experiências de vida que a mulher mais velha tem. Para isso, ela precisa da ajuda que só a mulher mais velha pode dar. A mulher mais velha ganha respeito e atenção. A mais jovem ganha sabedoria. Alguém pode sugerir algo melhor do que isso? A mulher mais velha também pode oferecer ajuda com muita experiência, já que seus filhos não são mais pequenos. Quando sua mãe vive a 700 quilômetros, é mais do que confortante ter uma mulher mais velha digna de confiança se oferecendo para ajudar com a casa e com as crianças quando você e seu bebê recém-nascido chegam ao lar. Uma mulher mais velha tem dúzias de oportunidades para mostrar bondade a uma jovem mãe sem experiência e talvez sobrecarregada de trabalho. Mas talvez o ministério mais emocionante que a mulher mais velha pode ter é o seu ministério de evangelismo e hospitalidade. Talvez seus filhos mais jovens sejam grandes o suficiente para ajudar, ou talvez sejam adultos e estejam vivendo suas próprias vidas. Agora, seus anos de conhecimento e experiência de criar um lar agradável para sua própria família podem ser empregados para o bem de mais famílias. Ela conhece a Bíblia e sabe responder às perguntas sérias. Ela sabe criar uma atmosfera acolhedora e caridosa e é sensível às necessidades das pessoas do jeito que só uma mãe sabe ser. Em resumo, ela foi treinada para ser uma evangelista. Muitas vezes eu ficava pensando, ao ler o Novo Testamento, no que significavam as frequentes referências à igreja na casa deles. Romanos 16:5, 1 Coríntios 16:19 e Colossenses 4:15 e Filemão 2. Parece que muitas famílias cristãs na época do Novo Testamento estavam experimentando algo dinâmico e emocionante em suas próprias salas de estar. Agora acho que sei o que é. Quando Deus chama um homem e o prepara para ser pastor ou diácono, a Bíblia insiste em que sua esposa também precisa de algumas qualificações especiais. 1 Timóteo 3:11. O motivo? Deus quer que eles formem uma equipe. O crescimento da igreja não é trabalho exclusivo de algum pastor super-homem ou dos grupos de visitação. Conforme entendo a Bíblia, a maior parte do crescimento da igreja acontece naturalmente por meio das conversas tranquilas que temos quando estamos tomando um cafezinho com nossos visitantes. Os primeiros discípulos conversavam sobre as boas notícias em todos os lugares, e o ambiente mais natural para esse bate-papo ocorrer é o lar. O marido e a esposa unem seus talentos de ensino, criação de filhos e administração do lar para cercar o visitante com a demonstração do poder de Deus. O exemplo mais amplamente conhecido desse tipo de equipe, onde tanto o marido quanto a esposa desempenham uma parte igualmente importante, está no Ministério Labri. O trabalho do Dr. Francis Schaeffer e sua esposa se tornou conhecido internacionalmente, não por causa de alguma busca de publicidade por parte dos Schaeffers, mas por causa do incessante fluxo de convertidos que saíam de seu lar e iam para todas as partes do mundo. Esse trabalho começou quando os Schaeffers abriram sua casa para oferecer hospitalidade e pregar o Evangelho às pessoas que o Senhor lhes trazia. Os primeiros contatos foram feitos sem nenhum planejamento pelas próprias filhas dos Schaeffers. Logo se espalhou a notícia e o ministério dos Schaeffers foi crescendo. As pessoas vinham para viver perto deles, elas se casavam e tinham famílias, e elas começaram a tomar parte no trabalho dos Schaeffers. Então essas pessoas se mudaram para diferentes países para realizar trabalho semelhante. Os filhos dos Schaeffers agora têm os seus próprios ministérios em diferentes partes do mundo. O filho Frankie é produtor cinematográfico e escritor,
que com a direção de Deus ajudou seus pais a levar os evangélicos de hoje ao arrependimento e à ação. Todas as filhas, Susan, Debbie e Priscila, têm em seus próprios lares um trabalho do Ministério Labri. Os netos agora estão entrando no ministério. Não sei como expressar o grande impacto que essa única família teve no mundo, incentivando os cristãos a se envolver nas artes e trabalho para Deus na vida diária, e também literalmente levando milhares ao Senhor. Eu mesma me tornei cristã em parte por ter lido 2 livros escritos pelos Schaeffers, Labri de Edith e A Morte da Razão, de Francis. Embora eu jamais tenha visitado Labri, eu não sou a única que pode dizer isso. Por que os Schaeffers tiveram tanto sucesso? Pelas mesmas razões que você e eu podemos ter. Eles obedeciam a Deus e procuravam com todo o coração viver de acordo com a Bíblia. As 2 coisas que eles tinham de mais importante eram uma doutrina bíblica correta e uma família. No mundo de pessoas emocionalmente feridas de hoje, uma família verdadeiramente amorosa brilha como uma fogueira na escuridão da noite. Os seres humanos estão em extrema necessidade de uma família, e qualquer pessoa que puder lhes dar uma, vai encontrar gente receptiva. As pessoas iam aos Schaeffers por vários motivos, mas a razão por que elas permaneciam mais para ouvir as mensagens do Dr. Schaeffer era que elas já estavam experimentando o lar da Sra. Schaeffer. Um amigo nosso que esteve no Ministério Labri nos disse, com seriedade, conforme ele viu, as pessoas eram levadas ao Senhor tanto pelos bolinhos da Sra. Schaeffer quanto pelas pregações do Dr. Schaeffer. Vivemos numa época em que os grupos heréticos que oferecem algum tipo de vida de família crescem. Por isso, os cristãos têm oportunidades excelentes de oferecer às pessoas uma família de verdade, genuinamente cristã. Os indivíduos que fazem agitações para que as mulheres sejam ordenadas como pastoras estão jogando fora com ambas as mãos o maior ministério que já poderíamos ter. 2 Dr. Schaeffers não teriam sido tão interessantes quanto um Dr. Schaeffer e uma Sra. Schaeffer. Os Schaeffers entraram em seu ministério porque estavam sendo sensíveis à direção de Deus em suas vidas. Estou pedindo que você conscientemente faça o que Deus por acaso deu à Sra. Schaeffer. Seja uma trabalhadora do lar. Trabalhe para edificar o seu marido e ajude-o a alcançar as qualidades de um pastor. Exerça a hospitalidade. Sirva as pessoas em seu lar. Seja criativa. Adore e louve ao Senhor, primeiro com a sua família, então com os outros que o Senhor trouxer. Procure obter mais conhecimento e imitar a experiência das mulheres mais velhas que tiveram sucesso em criar filhos dedicados a Deus. Torne-se o tipo de mulher que é agora, mais rara do que os diamantes, e que sempre foi mais preciosa do que os rubis. Provérbios 31:10. Você tem um marido que não é cristão? Então, sua primeira prioridade é ganhá-lo para Cristo. É ganhá-lo para o Senhor, para que vocês possam começar o trabalho do reino juntos. Se há algo que irá ganhá-lo, é a submissão, conforme menciona Pedro. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 1 Pedro 3, 1 e 2. Ser submissa a um marido descrente é também um treinamento excelente para um futuro ministério frutífero. Assim como o ouro sempre fica mais puro quando é purificado no fogo. Se você tem um marido cristão, o que você está esperando? Você não precisa procurar um ministério, você já tem um ministério. Como será maravilhoso o dia em que todas as mulheres de Deus voltarem ao trabalho do lar e toda esposa tiver uma igreja dentro da sua própria casa.